Tá chovendo super oferta para você se tornar, de uma vez por todas, assinante da Claro TV. Corre no Espaço Claro e faça a sua contratação. R$ 59,90 por mês nos primeiros 4 meses e você terá direito a Claro HD TV com 180 canais mais um ponto adicional. É isso mesmo, você não ouviu errado. 180 canais de TV em alta resolução com um ponto adicional por apenas R$ 59,90 por mês nos primeiros 4 meses. Agora é simples. Você vai a qualquer uma das lojas do Espaço Claro, seja na Alberto Torres, número 42, ou então no Shopping Boulevard, conheça e já contrate esse serviço. Lembrando que essa oferta é limitada. Claro, você merece o novo. De volta no segundo bloco e agora nós vamos falar sobre os testes que todo recém-nascido faz logo assim que nasce e a importância de cada um deles. E para isso eu convidei a doutora Bárbara Juncá, pediatra, para conversar com a gente e esclarecer todas as nossas dúvidas. Primeiramente, Bárbara, mais uma vez, obrigada por você estar aqui nos abrilhantando, né? Primeiro, né, gente, mulher linda. E segundo, inteligentíssima, por que não, né? A gente é obrigada a chamar aqui pro programa. Obrigada, Nayara. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu adorei quando você fez a postagem no seu Instagram. O Instagram dela tá aqui embaixo, tá, gente? Dicas Babi Pediatra. Falando sobre esses testes, porque a criança logo assim que nasce é uma bateria de exames que faz, né? Na verdade, a gente faz mais complementação do exame físico, né? Mas são testes muito importantes que podem trazer diagnósticos precoces e aí a gente conseguir tratar logo e que devem ser feitos de preferência ainda na maternidade. E quando vocês fazem, quando vocês pegam a criança pelo dedinho, assim, a criança fica penduradinha, não dá medo da criança cair, não? Não, esses são os reflexos primitivos, né? Que a gente vê logo no primeiro exame físico que a gente faz, que é um exame físico bem completo e minucioso. E são os reflexos que, na falta deles, né, desses reflexos primitivos, a gente tem que suspeitar de algumas patologias. E aí a gente complementa também o exame do recém-nascido com o teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, o teste do pezinho, que não é feito na maternidade, geralmente é colhido depois da alta. E hoje temos também o teste da linguinha. São esses 5 testes. Os 4 primeiros que eu falei são os que, por lei, todo recém-nascido deve fazer na maternidade e eles fazem diagnóstico de doenças graves que podem ser iniciado o tratamento e melhora a qualidade de vida dessas crianças se o tratamento for precoce. E o bom você falar, porque a gente acha que o recém-nascido é tão novinho, né? Todo mundo fala que no teste do olhinho, por exemplo, a criança não está nem enxergando ainda. O que vocês buscam nesse teste? Então, o teste do olhinho, acho que todo mundo conhece quando a gente tira foto e fica com o olho vermelho. É basicamente isso que a gente faz no recém-nascido. É um feixe de luz que a gente coloca no olho do neném e tem que ficar vermelho, tem que ter o reflexo vermelho. E aí significa que o teste do olhinho está normal. Se esse reflexo do vermelho não for aparente, não for visível, a gente suspeita de algumas patologias, como a catarata congênita, o glaucoma congênito, alguns tumores. Então, essa criança tem que ser encaminhada o mais rápido possível para o oftalmologista, para fazer exames mais específicos e mais aprofundados, para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento logo. Porque a visão é primordial. Então, se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar mais cedo essa criança, dependendo, preservar essa visão, né? Na verdade, todo diagnóstico precoce isso, é o ideal, né? A gente consegue um resultado muito melhor, né? E com relação ao teste do coraçãozinho, o que vocês buscam? Então, o teste do coraçãozinho, ele basicamente a gente mede a saturação de oxigênio, a saturação é a quantidade de oxigênio que tem na corrente sanguínea, e a gente mede nos membros da criança. Geralmente, o teste do coraçãozinho a gente faz no membro superior direito e em algum dos membros inferiores. Esse teste ele serve para a gente avaliar cardiopatias congênitas graves, né? São cardiopatias que geralmente causam uma repercussão clínica nessa criança e é importante fazer porque algumas patologias as crianças só começam a apresentar sinais e sintomas alguns dias depois de vida. Então, o recomendado é que esse teste seja feito após 24 horas de vida e antes da alta hospitalar. Porque se tiver diferença de saturação entre os membros, mais de 3%, né? Porque a gente mede a saturação assim, 95%, 100%, 84%. Quanto mais baixo é pior. Se tiver uma diferença entre os membros maior de 3%, essa criança tem que fazer ecocardiograma e outros exames para ver se tem alguma cardiopatia que possa vir a causar sintomas e sinais ruins e com algumas crianças até precisam de cirurgia cardíaca para poder melhorar essa condição do coração.
E foi bom você falar dessa parte da busca das cardiopatias, né? Mas todo recém-nascido, ele não nasce com um sopro no coraçãozinho? Nem todo. Ao exame físico, a gente ausculta, existem os sopros que a gente chama de inocente, né? Que são sopros que as crianças não têm nenhuma repercussão clínica. E geralmente é porque o neném ele tem um buraquinho aberto no coração. E esse buraquinho ele tem que fechar. Então, enquanto ele estiver aberto, ele pode causar um sopro, mas se a gente ausculta um sopro, a gente vai pedir um ecocardiograma. E se vier o que a gente chama de sopro inocente, né, que pode ser por forame oval patente, por exemplo, a gente só acompanha a nível de ambulatório, não precisa intervir com medicação nem com cirurgia. Mas as cardiopatias graves mesmo, tem o eco fetal hoje, que é feito durante o pré-natal e que é um exame muito importante também, mas muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico no eco fetal. Então a gente tem esse teste depois, né, que o neném nasce, que é um teste de triagem, ele não é um teste de diagnóstico, nenhum desses testes feitos na maternidade são testes diagnósticos, eles são de triagem, porque se tiver suspeita, a gente vai procurar saber o que é. Muito bom. Mas ainda tem o teste da orelhinha, né? Tem. Que a gente é tão... quando fui levar o meu filho, eu fiquei tão impressionada porque você não escuta absolutamente nada, né? Então, o que tá medindo ali? Isso daí é uma dúvida que toda mãe tem. Então, são emissões otoacústicas e que o neném passa ou não passa no teste. Geralmente, para as mães ficarem tranquilas, algumas crianças não passam de primeira. Isso pode ser porque tem alguma secreçãozinha no ouvido, algum líquido, ou se a criança estiver chorando, não consegue fazer o teste. Então, ele mede para poder ver se a criança escuta. Mas isso não significa que se ela tiver algum problema depois, durante a vida, ela não tem que fazer um exame específico. Esse é o exame que é feito na maternidade para ver se a criança tem a audição depois que nasceu. E existem algumas infecções congênitas, como o citomegalovírus, entre outras, que podem causar surdez. Então, é um exame muito importante. E se ele, geralmente, quando a criança não passa em um dos dois ouvidos ou nos dois ouvidos, é recomendado reteste. E aí, se esse reteste for negativo de novo, aí é encaminhado para um otorrino para fazer os outros exames mais específicos para ver qual tipo de surdez que a criança tem e começar o tratamento logo, se possível, né? E você falou de duas especialidades até agora. Você falou do otorrino e você falou do oftalmo, né? É necessário, então, é primordial que essas especialidades sejam especialidades também pediátricas? Então, a gente temos alguns profissionais, oftalmologistas e otorrinolaringologistas, que com experiência em crianças. Então, geralmente, a gente encaminha para esses profissionais que tenham experiência com as crianças. O que é melhor, né? É, com certeza. E tem também o teste do pezinho, famoso teste do pezinho, que muita gente também não entende por que uma gotinha de sangue num pedacinho de papel pode dar uma repercussão tão grande e quantas doenças, né? Isso. A gente consegue diagnosticar muitas doenças pelo teste do pezinho. Pelo SUS, dependendo do estado que você tiver, são 6 doenças que a gente consegue. E hoje os laboratórios têm cada vez se aprofundado mais nisso. Então, a gente tem o teste do pezinho de prata, de ouro, ampliado, diamante. Quanto mais valioso, mais doença ele consegue diagnosticar. É muito importante, porque existem algumas doenças que a criança, nos primeiros anos, ela não dá nenhum sinal. E o teste do pezinho a gente consegue acompanhar melhor e fazer o tratamento adequado, prevenindo muitas outras comorbidades e complicações para essas crianças. Então, gente, de extrema importância passar por todos esses exames, né, Bárbara? Isso. Porque, como ela bem falou, quanto antes for o diagnóstico, melhor o tratamento. Exatamente. Né? Mas você falou de uma novidade aí do teste da linguinha. Então, o teste da linguinha ele é bem recente, né? Ainda nem todas as maternidades fazem. Ele, na verdade, ele vê a posição do frênulo da língua. E essa posição, quando o frênulo é mais anteriorizado, né, que a gente fala que tem a linguinha presa, a gente pode fazer um procedimento cirúrgico rápido que diminui esse frênulo e a criança muitas vezes consegue mamar melhor. Algumas crianças têm dificuldade da pega durante a amamentação por conta desse frênulo. Da pega e da sucção. Isso, também. da sucção e depois na hora do desenvolvimento da fala, né? Então, é feito também, algumas maternidades já fazem, mas ainda não é obrigatório.
E geralmente são as fonoaudiólogas que fazem esse teste, mas a gente em consultório também e na própria maternidade, a gente pediatra, a gente consegue observar o frênulo da língua da criança e de repente indicar um procedimento ou não. Então, gente, olha só, ainda temos mais novidades. Que bom que a medicina está evoluindo, né, Bárbara? É muito bom que hoje em dia a gente tem uma gama de exames e muitas vezes físicos, né, que complementam o exame físico, não são exames invasivos, você vê. E todos esses testes que a gente falou, a gente consegue prevenir e diagnosticar precocemente inúmeras patologias e que, se não diagnosticadas, elas influenciam diretamente no ganho de peso, no ganho de estatura, no desenvolvimento neurológico, motor dessa criança. Então, é super importante fazer e ser bem acompanhado. Então, gente, olha só, não tô falando. Toda vez que ela vem aqui, é, na verdade, um banho de experiência, né, Obrigada, Bárbara? né? Por isso que é sempre bom ter você aqui. Mais uma vez, gostaria de te agradecer Eu que a agradeço. participação, por estar batendo ponto aqui com a gente. Obrigada.